Bom dia, gente. Como vocês estão? Aí também tá frio. Aqui tá bem frio. Tá 12 graus agora e olha que já é meio-dia. Voltei pro meu sofá, tô aqui com a minha mantinha porque nada tava me esquentando. Então hoje a live vai ser do sofá. E o lugar de onde vai ser a live não importa, né? O que importa é sobre o que a gente veio falar. E hoje a gente vai falar sobre como acontece o desbloqueio emocional. Esse assunto ele é muito importante, porque eu vejo que muitas pessoas pensam que o desbloqueio emocional acontece como se fosse um evento. Então eu descobri o meu bloqueio, eu trabalho esse bloqueio como num passe de mágica ali, ele vai ser resolvido. E não é bem assim que funciona. Por quê? O nome já diz, né, gente? É processo de desbloqueio emocional. Então a gente consegue sim, tá? Em um único dia, em uma única sessão, por exemplo, resolver um bloqueio emocional. Onde a gente mapeia, onde a gente identifica, onde a gente resolve a raiz do problema. Só que não é aí que termina o processo, é aí que começa o processo. Então, no momento que a gente mapeia, identifica... Bom dia, Denise, bastante frio aí também. Eu voltei pro meu sofá hoje, porque tava muito frio. Então, quando a gente mapeia, identifica a raiz emocional desse bloqueio, quando a gente trabalha, né, as raízes, o problema que traz o bloqueio, que trazem ali as tuas travas, é o início do processo. Então, sim, é aí que a gente começa a resolver o problema. Mas não é no passo de mágica, né? Sair da sessão, pronto, a partir de agora minha vida vai andar. Sim, as coisas vão começar a fluir. Só que é um processo, onde tu vai ter que ir entendendo tudo que tu já entendeu, entendendo a raiz do problema, né? O porquê que tu age como tu age muitas vezes, o porquê que tu não consegue fazer as coisas que tu quer fazer, por exemplo. A partir de entender, a gente vai começar a trabalhar. Então a gente vai entender dentro dos teus comportamentos do dia a dia quando esse bloqueio acontece e vai começar a observar a partir de agora. Então eu identifiquei, ele não vai me pegar mais. Aí é que tá. Quando a gente identifica, quando a gente conhece, a gente entende, a gente consegue administrar. Então não é que num passe de mágica todos os bloqueios vão ser resolvidos. Não. A gente não controla o que a gente não conhece. A partir do momento que tu conhece, que tu entende e que tu aprende principalmente onde que aquele bloqueio tá te pegando ali no teu dia a dia, tu vai passar a te auto-observar e aprender a gerenciar para que ele não te paralise mais. O que acontece a partir daí? A gente vai enfraquecendo esse bloqueio. Ele vai perdendo a força conforme tu for trabalhando em relação a ele. Então é muito importante, eu acho muito importante vocês terem esse conhecimento, essa consciência, porque tem muita gente que se ilude, né? Então, tem pessoas que prometem milagre? Tem, mas eu prefiro trabalhar com a realidade. Então, como é que funciona? A gente se identifica, a gente resolve, a gente ressignifica, a gente atualiza ali as referências, né, que formam esse bloqueio. Só que, gente, não é do dia pra noite que tudo se resolve, tá? Eu sempre digo, quando a gente pensa, bom, sair da sessão, acabou o processo aqui de desbloqueio? Não, recém começou. Começa depois que tu sai da tua sessão. Por quê? Porque aí a gente vai pra vida real, né, gente? A gente vai pro dia a dia, pra tua rotina. E é aí na tua rotina que o bloqueio te pega. E aí, pensa comigo. Às vezes tu tem aí, sei lá, 40 anos.
fazem 40 anos, 30 e poucos anos aí que tu vive, que tu convive com esse bloqueio. A gente vai ter que ir enfraquecendo esse bloqueio, entendendo, né, ali gerenciando os nossos comportamentos, e aí sim vai chegar um momento em que ele não vai mais te travar. E outra coisa, né, gente, tem coisas que eu sempre digo que a gente precisa muitas vezes para curar uma dor passar pela dor. Então vou dar um exemplo. Tem o bloqueio com exposição, tá? Eu vou entender, né, a raiz desse bloqueio. Então, qual é a causa? O que aconteceu lá atrás, que a partir desse acontecimento, somado a vários outros que vieram depois, eu me bloqueei a ponto de não conseguir me expor. Ok, eu já identifiquei a raiz, eu identifiquei quando isso começou, eu já trabalhei ali todas as referências que eu tinha em relação a isso. O meu corpo, ele já não vai travar como antes para me expor, por exemplo. Mas vai ser desafiador no início, porque é algo que tu também nunca fez. Então a gente também não pode se iludir de que é só resolver o bloqueio. Tem coisas que a gente nunca fez que vai ser desafiador fazer, tendo bloqueio ou não. Tendo bloqueio é muito pior. Então, quando a gente resolve o bloqueio, a gente também tem que entender que não é porque a gente resolveu o bloqueio que aquilo vai ser fácil de fazer nas primeiras vezes. A questão é, mesmo sendo difícil e desafiador, depois de tu resolver o bloqueio, tu vai conseguir fazer de uma maneira mais leve, vamos dizer assim. Não é que vai, tipo assim, ó, tu nunca fez uma live, tá? Tu tem problema com exposição e tu nunca fez uma live. Tu vai fazer a primeira live maravilhosamente bem? Não, a gente tem que ser realista, né? Eu sempre digo que a gente não pode ser nem otimista demais, nem pessimista demais, porque isso tira a gente da realidade. Então, se eu acho que nada vai dar certo, vai ser muito pior, muito mais difícil. E provavelmente eu nem vou tentar. Se eu achar que vai ser tudo maravilhosamente perfeito, tenho grande chance de me decepcionar, porque existem questões no caminho, problemas no caminho, qualquer coisa que a gente for fazer. Então eu prefiro que a gente seja realista. Entendendo que, ok, resolvi o bloqueio que eu tinha com exposição. Não vai mesmo assim ser fácil de fazer algumas coisas, porque são coisas que eu nunca fiz. Entende que não é aqui mais às vezes sobre bloqueio? E às vezes tu não entende, porque assim, ó, tu passou por um processo, por uma sessão, não sei, para resolver uma trava que tu tinha. Só que tu ainda não tá conseguindo fazer aquilo. Mas aí, para e pensa, será que ainda é porque tu tá bloqueada? Ou tu já resolveu o bloqueio, mas é algo que tu nunca fez? E, gente, é natural do ser humano ter receio, ter medo, ter insegurança de algo que nunca fez. Tem coisas que a gente precisa fazer várias vezes até que a gente consiga fazer. E quando eu falo que muitas das coisas às vezes nem é bloqueio e a gente acha que é bloqueio, é simplesmente o fato da gente não ter feito ainda, não ter treinado o suficiente. Quer ver? Deixa eu trazer um exemplo para vocês bem do dia a dia aqui. O meu filho de 8 anos, ele tá naquela função ali de aprender a ler e escrever. E aí ele tava irritado, ele não tava querendo ir na escola. E eu observando o porquê, né? Já fico em alerta. E aí, conversando com ele, perguntando, eu identifiquei qual era o problema. Ele não estava conseguindo acompanhar os colegas ali na questão da leitura e da escrita. Por N motivos, né? Ele é mais, assim, se dispersa fácil. Ele tem o mesmo temperamento que eu. Então, o sanguíneo, que é o meu temperamento, que é o dele também, se dispersa muito fácil, perde foco muito fácil. Ele acaba, às vezes, conversando mais, se perdia, acabava não conseguindo concluir algumas coisas. Isso estava incomodando muito ele. Por quê? Porque a professora, em alguns momentos, ao invés de buscar o porquê que ele não estava fazendo ou conseguindo fazer,
que ela pensava? Ah, o Thiago é muito esperto. Ele sempre termina tudo rápido antes dos outros. Não tá fazendo porque não quer, não é porque ele sabe. Isso foi o que a professora pensou. Só que não, né? Ele tem habilidade, fazia rápido, várias outras coisas que ele sabe, que nem matemática, ele é sempre o primeiro a terminar tudo. Mas ali na escrita e na leitura ele tava com dificuldade. Aí ele tava já se sentindo desconfortável a ponto de não querer mais ir na escola. Mas até que eu descobri isso, o que a gente começou a fazer? Todos os dias à noite a gente tira 15 minutos. Gente, não é meia hora, não é uma hora, é 15 minutos. Pra escrever com ele, pra ler com ele. Então a gente tá fazendo ali todos os dias 10 minutinhos de leitura. E a gente tá escrevendo escrevendo algo com ele. O que a gente fez para incentivar ele a escrever mais? A gente fez a caixinha da gratidão, porque ele também estava muito reclamão. Aí a gente aproveitou, botou tudo junto. Aí a gente também faz todos os dias uma frase, algo ali que a gente quer agradecer. E ele começou a se empolgar com aquilo, por quê? Olha o que ele percebeu. Depois de uma semana, a primeira semana foi bem desafiadora, porque daí ele não queria fazer, porque daí ele não conseguia, e daí ele se irritava, e a gente foi ensinando, explicando, ajudando. Uma semana fazendo isso, ele começou a escrever mais rápido, a conseguir escrever. Ele tá lendo o livro sozinho. Faz o que? Uns 20 dias, eu acho, que a gente começou essa atividade com ele. Semana passada, ele chegou na escola e falou, antes de entrar: mãe, esqueci de te contar uma coisa. A professora me elogiou, porque eu tô escrevendo muito mais rápido e a minha letra tá muito bonita. Feliz. Gente, ele tá indo pra escola com uma empolgação que há muito tempo eu não via. Por quê? Porque ele treinou uns minutinhos todos os dias e viu que não é porque ele não sabia ou porque ele não conseguia. Simplesmente ele estava treinando pouco. Só o que ele aprendia na escola não era suficiente. Ontem ele leu o livro para mim. Ele tá conseguindo ler, ele tá escrevendo, ele tá com a letra bonita. Antes a gente tinha que ajudar em cada palavrinha, espaço. Agora ele mesmo faz sozinho. Então, incrível. Só porque ele treinou 15 minutos todos os dias. É claro, né, gente? Criança tem mais facilidade. Só que ele tava tão desconfortável e se sentindo incapaz, como se ele nunca fosse conseguir. E muitas vezes a gente age assim. Por isso que eu trouxe esse exemplo do meu filho. Ele tem 8 anos, mas às vezes a gente tem 40 e age do mesmo jeito. A gente olha pra alguma coisa e pensa: não, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Mas quantas vezes tu tentou? Quantos dias tu pegou, tirou 15 minutos, meia hora pra treinar fazer aquilo? Até tu dizer que não consegue. Exato, Nils, ele tá confiante. E ainda ganhou elogio da professora. Aí sim, né? O sanguíneo ama ganhar elogio. Então ele tá indo pra escola empolgado, feliz. Aí às vezes um ou outro dia a gente envolvido em outras coisas demora pra chamar ele pra fazer atividade e ele chama, tá? E aí a gente não vai ler hoje, a gente não vai escrever hoje. E a caixinha da gratidão, ele nos cobra. E aí eu coloquei no celular todos os dias o mesmo horário desperta pro horário de estudo dele. E aí ele já fica esperando despertar e ele tá super empolgado, ele tá fazendo com prazer. Imagina se eu, como mãe, deixasse aquela primeira semana que ele não queria fazer e pensasse: ai, não quer fazer, não vou insistir. Hoje ele tá fazendo com prazer, ele tá lendo. Hoje na escola tinha uma atividade que é ficha de leitura, que eles chamam, né? Então todos eles trazem umas fichas pra casa com algumas coisas ali pra treinar a leitura e eles têm que ler lá pros colegas. E aí ele tava antes de ontem, treinando ali a leitura e foi feliz da vida que hoje era o dia dele ler pros colegas. Se fosse um tempo atrás, ele não ia nem querer ir na escola hoje. E aí a gente tá falando aqui de novo de uma criança, mas a gente age assim.
E aí, quando a gente fala aqui de processo de bloqueio, de desbloqueio emocional, é importante entender que nem tudo é bloqueio e que as coisas também não acontecem no instalar de dedos. Então, é um processo. Tudo é um processo. Então, o desbloqueio emocional é um processo. Mas, às vezes, aquilo que tu não faz porque tem bloqueio, depois do bloqueio resolvido, tu também vai ter dificuldade porque é algo que tu não fez e não treinou. Então, ter esse entendimento de que a gente precisa treinar. E treinar não é sobre estudar mais sobre, né, gente? Já fiz live sobre isso aqui, inclusive, que às vezes a gente estuda demais, tem conhecimento demais, não aplica e tem aquela percepção de que não vai conseguir, de que não aprendeu, de que não sabe, de que não tem capacidade. E o treino é o que vai, muitas vezes, desbloquear as suas ações. Então, tu já resolveu o bloqueio e, às vezes, e eu vejo muito isso em alunas minhas, né, mentoradas minhas, que o que acontece? Elas já passaram pelo processo de desbloqueio, elas já entenderam o bloqueio, elas já aprenderam a gerenciar aquilo ali na vida, mas elas olham pra mim e dizem, mas ainda tem alguma coisa aqui porque eu não tô conseguindo. Só que ela ainda não começou, ela não treinou, ela não fez a quantidade de vezes que precisava fazer para se tornar boa naquilo e fazer com mais confiança. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade em vender, mas ela não tá falando com nem 10 pessoas por dia para treinar a venda. Quero fazer vídeo, conteúdo, mas eu não consigo. Mas não gravou nenhum ainda, não tentou nenhum ainda. Não consigo fazer live, sou totalmente bloqueada. Mas não fez nenhuma live. As primeiras vão ser ruins. Vai ser difícil, vai ser desconfortável. Para todo mundo é assim. E eu sempre trago o meu exemplo aqui, né? Falando em fazer live. No início era horrível, era desconfortável. E, de novo, primeiro eu tinha um grande bloqueio com exposição. Essa era a minha grande pedra, eu sempre falo, né? Tem uma pedra no nosso caminho que a gente precisa resolver primeiro para ir destravando as outras coisas. A minha grande pedra era essa. Eu tinha, assim, um bloqueio gigantesco com exposição. Entendi, resolvi. Só que eu nunca tinha passado pela exposição justamente porque existia esse grande bloqueio. Eu precisei passar pela exposição para curar realmente a exposição. Não é só entender e aprender a administrar esse bloqueio. E o passar pela dor é uma forma da gente se curar. Então, a gente tem que entender que é um processo. Então, como é que a gente faz? No exemplo aqui que eu dei de exposição, eu vou dar 2 exemplos que é o que mais vocês me trazem, tá? Independente do que tu trabalha. É o bloqueio de exposição, porque hoje em dia todo mundo precisa mostrar seu trabalho e aparecer de alguma forma. E o de vendas também. Então, se eu preciso... eu entendi que eu tinha um grande bloqueio com exposição, eu já tratei esse bloqueio, mas eu não tô conseguindo me expor. Por quê? Não treinou, não se expôs. Então, a gente começa se expondo devagarinho. Então, não é assim, nunca fiz nada, vou abrir aqui uma live, vou fazer uma live de 1 hora. Não, se tu nunca fez, não vamos começar com algo tão extremo, senão tu não vai conseguir sustentar. Vamos começar devagar? Começa aparecendo, sei lá, coloca uma foto tua, com alguma frase, alguma coisa que tu quer falar. Coloca algum vídeo com a tua voz por trás. Começa a aparecer em vídeos curtinhos, falando de alguma coisa ali que tu entende, que tu domina, que é fácil pra te falar. Vai treinando a exposição gradual. Aí tu até que tu chegue no dia em que tu vai, a partir de agora já apareci um pouco, né? Já destravei um pouquinho aqui minha exposição, agora eu vou começar a fazer live. E de novo, é algo novo que tu vai fazer, vai ser desafiador as primeiras vezes. Mas depois vai ficar fácil, vai ficar leve. Vendo a mesma coisa. Nossa, eu tenho muita dificuldade de vender. Ok, tem muitas pessoas, que têm
travas com a venda. Só que não é só o bloqueio em si. Tu não treinou. Tu não tem, às vezes, uma estrutura de venda. Tu não experimentou maneiras diferentes de vender. Tu não falou com, sei lá, com 100 pessoas para tentar, para treinar e para validar essa tua estratégia. E aí tu acha que o teu bloqueio é venda. Às vezes não é só o bloqueio, às vezes tá faltando estratégia. Às vezes tá faltando entender como pra ti isso vai funcionar. Porque a maneira de fazer isso também vai mudar de uma pessoa para outra. Tem pessoas que são de um jeito, outras que são de outro. A venda, ela tem que fazer sentido para ti. Ela tem que ser algo bom para ti e para quem vai comprar. Tem que respeitar os seus valores. E tu tá olhando para tudo isso quando tu vai, por exemplo, vender. E aí tu acha que o problema trava, o problema é que tu não sabe vender, que tu não consegue vender. De novo, talvez tu não tenha treinado. Então, tudo é um processo. Então, começamos pelo ponto de partida que o processo de desbloqueio emocional, como o nome já diz, é um processo. Não é um estalar de dedos. Só que tu precisa iniciar o processo, senão tu nunca vai resolver. Depois de resolver, tu precisa fazer o que precisa ser feito, de forma gradual, enfraquecendo esse bloqueio. E de novo, independente de bloqueio ou não, se é algo que tu nunca fez, tu vai precisar fazer, tu vai precisar treinar. E aí essa história que eu trouxe ali do meu filho é totalmente o que a gente faz. Só que a gente tem às vezes 40 anos e tá fazendo isso. E aí, a gente tem que acordar pra vida. Não, peraí. Eu tô dizendo que eu não sei fazer isso aqui, que eu não consigo fazer isso aqui, ou que eu não vou conseguir, ou que eu não sou capaz. Mas quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu treinei, pra quem que eu pedi ajuda pra fazer isso aqui? Então a gente tem que viver mais na realidade. Então não é pensar, nossa, eu vou conseguir, vai dar certo, porque às vezes tu vai começar algo, vai ter desafios no caminho, e aí tu tem que também entender que vai ter esses desafios no caminho, porque otimismo demais também te tira da realidade, como eu falei. Mas ficar pensando que não consegue, que não é pra ti, que tu não é capaz, ficar nesse pessimismo também não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente precisa ser realista de que tudo é um processo, de que a gente precisa treinar e repetir várias vezes até a gente ficar bom em algo, e independente do que tu for fazer, se tu treinar, tu vai ficar bom. A gente tem que olhar também para o que faz sentido e o que não faz pra gente, né? E colocar a nossa essência no que a gente for fazer. E ter essa consciência de que pode ser que dê errado. E se der errado, a gente vai corrigir. A gente vai pedir ajuda. Então, a gente precisa ser realista. Então, tudo ao extremo, tudo que é demais sobra, né? Então, otimismo demais sobra, pessimismo demais também. Então, é muito melhor que a gente viva ali na realidade. E a gente precisa ser realista de entender que as coisas não se resolvem do dia pra noite. Às vezes tu tá lá há poucos minutos, poucos dias, poucos meses de chegar naquele grande resultado que tu quer. E tu desiste antes porque tu não tem paciência de esperar. O quê? O processo. E digo mais, né, gente? Quando a gente fala de processo de desbloqueio emocional, o nosso processo, ele é eterno. Sabe por quê? Porque a gente vai resolver um bloqueio e a gente vai entender que a gente tem vários. Cada vez que a gente vai fazer algo novo, cada vez que a gente vai crescer, cada vez que a gente vai para outro patamar, para outro nível na nossa vida, para outro ambiente ou para realizar algo novo, a gente vai se deparar com novos bloqueios que a gente tem ali. Novos porque são novos? Não. Novos porque a nossa mente ela vai expandindo
E são várias camadas. Então a gente sempre vai ter algo para resolver. E isso é a vida acontecendo. E aí, de novo, a gente precisa ser realista. Então, quanto mais presente na tua vida tu estiver, quanto mais tu te auto-observar e, principalmente, quanto mais tu te abrir para olhar e resolver tudo que tu tem para resolver, melhor tu vai viver a tua vida. Então, estar presente na tua vida, resolver o que precisa ser resolvido, entender que é um processo, desafios vão ter o tempo todo, porque a vida acontecendo é isso, né, gente? No dia que a gente não tiver mais nada para resolver, não tiver bloqueio nenhum, provavelmente não estaremos mais aqui. E sobre entender que qualquer coisa que tu queira fazer, tu precisa treinar. Então não fala mais que tu não consegue algo, que tu não é capaz ou que tu não sabe, sem ter tentado no mínimo, eu vou dizer 100 vezes. E é real. É claro que tu não vai precisar de 100 vezes para treinar algo. O exemplo que eu dei ali do meu filho, ele precisou de uma semana para na semana seguinte já receber um elogio da professora. Para algo que ele olhava e pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. É claro, né, gente, que ele tem 8 anos. Mas quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente tem essa mesma percepção? Meu Deus, eu nunca vou conseguir. E aí a gente não está sendo realista de novo. Então essa live hoje é para te acordar. Para te sair da ilusão, para te cair na realidade, para te estar mais presente aí na tua vida. E parar para observar, tá, peraí, isso aqui que eu acho que eu não consigo fazer, será que eu realmente não consigo? Ou eu nem tentei ainda, eu nem treinei. E tem algo para me resolver aqui, existe bloqueio para me olhar aqui? Então eu vou olhar para isso primeiro. E entender que mesmo assim vai ser um pouco desafiador ali no início. E de novo, aí eu volto para algo que eu sempre falo aqui para vocês, talvez tu não consiga sozinha. E aí tu vai precisar de ajuda de alguém. E aí busca essa ajuda, porque que tu vai ficar ali perdendo tempo tentando fazer algo que tu não consegue sozinha. Quando a gente fala de bloqueio emocional, gente, um bloqueio emocional, ele não vai se resolver com o tempo. Ou tu olha pra ele e resolve, ou ele vai piorar. Um bloqueio não estaciona, ele piora, ele agrava, ele fica cada vez mais profundo. Então, se tu sabe que tu tem questões aí pra resolver, e todas nós temos, e talvez esteja travando aí a tua vida, os teus resultados e tudo que tu quer, tu precisa olhar pra isso. E de novo, dificilmente tu vai conseguir fazer isso sozinha. E mesmo que tu consiga, sozinha demora muito mais. Então aí é uma escolha tua, a partir de entender tudo isso, se tu vai querer continuar aí vendo o tempo passar e a tua vida parada, ou se tu vai buscar ajuda e vai resolver. E claro que se tu quer resolver, eu estou aqui para te ajudar. Se é uma coisa que eu amo fazer, é isso. É te trazer para a realidade, te colocar aí presente na tua própria vida, tirar essas pedras aí que tem no teu caminho, travando resultados, travando de tu alcançar aí a vida que tu gostaria de viver. E por causa desses bloqueios, dessas travas, tu não tá vivendo. Então eu nem vou te dizer nada mais. Porque depois de te dizer tudo que eu disse aqui hoje, nem preciso, né, gente? O próximo passo, só tu pode dar. Aquele passo de dizer, ó, quero resolver, me ajuda, agora é contigo. Eu já fui essa pessoa iludida, sabe? Eu pensava que não. Quando eu entender os meus bloqueios, nossa, tudo vai se resolver, minha vida vai ser mais, né, simples, leve e tal. E de fato, a vida vai ficando mais simples, vai ficando mais leve, a gente vai ficando mais segura, mais confiante. Só que depois a gente tem mais coisas para resolver. E mais, e mais, e mais, e sempre vai ter. Só que a gente precisa dar esse primeiro passo, sair da inércia. Depois que a gente dá esse primeiro passo, as coisas começam a caminhar e tu vai resolvendo, tu vai entendendo, tu vai aprendendo a gerenciar,
tu vai te tornando madura emocionalmente. Então as tuas emoções, elas não vão mais te paralisar. Tu não vai mais ser levada pelas tuas emoções. Porque, gente, quando a gente se deixa ser levada pelas emoções, a gente só vai fazer as coisas quando tiver tudo bem ou quando tiver motivada. E aí tu nunca vai alcançar resultado nenhum. Porque a maior parte do tempo a gente não vai estar motivada. Então, se alguém briga com a gente, se alguém fala torto com a gente se encolhe, larga tudo os nossos sonhos de lado, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, quando a gente tá travada, quando a gente tá bloqueada emocionalmente, quando a gente não tá fortalecida emocionalmente, é isso que acontece. Alguém fala torto contigo, tu já larga a tua dieta. Alguém falou alguma coisa que te deixou triste, tu já nem aparece naquele dia. Não olha pro teu projeto. Não vai pra academia. Sabe? Não faz o que tu tinha que fazer. E aí tu segue a tua vida assim por quanto tempo? Às vezes tu tá anos nessa. Nossa, dia que tá tudo bem, tu tá empolgada, aí tu quer abraçar o mundo. Aí a maior parte dos dias, que não são dias tão motivados assim, tu vai lá e deixa de lado todos os teus sonhos, teus projetos. E aí tu nunca chega em lugar nenhum. Aí tu desiste, tu trava, e tu acha que tu não é capaz. E tu simplesmente tá vivendo fora da realidade. Não tá presente na tua vida. Tá fraca emocionalmente. Tá deixando a tua mente te dominar. Quando quem tinha que estar dominando a tua vida e a tua mente é tu mesma. E é uma escolha que a gente faz. E esse primeiro passo, ele precisa de coragem. Os próximos, provavelmente tu vai ter ali o acompanhamento. Desejo muito que seja o meu. Então, se tu dá o teu primeiro passo, quero resolver isso. Tá? E tu me chama e me fala, ó, tu só precisa me chamar e dizer, eu quero resolver esse problema que eu tenho aqui. A partir daí, tu não tá mais sozinha, tu não tá mais travada porque tu já começou a caminhar e o teu processo começa. A partir daí, não tem mais volta. É muito bom porque não tem mais volta. Depois de tu entender que tem como resolver, que tu pode resolver todos os desafios que vão aparecendo na tua vida, tu nunca mais volta para esse lugar de inércia. E aí, quando a gente fala de processo de desbloqueio emocional, tem outra coisa muito interessante aqui. Não é que tu vai resolver os teus bloqueios e tu nunca mais vai voltar lá pro fundo do poço. Porque a gente volta, sabia? E eu também tenho que te falar essa verdade. Só que tem uma grande diferença. E quando eu percebi isso, eu pensei, não, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Porque é mais ou menos assim. Quando a gente tá cheia de bloqueios, né? Fraca emocionalmente, sozinha ali na caminhada, o que acontece? Acontece algo com a gente vai pro fundo do poço e fica. Às vezes, dias, semanas naquele lugar. Quando tu vai resolvendo os teus bloqueios, quando tu tá no teu processo de desbloqueio emocional, quando tu tem alguém te acompanhando, quando tu tá se fortalecendo emocionalmente, tu vai sentir e tu vai, em alguns momentos, voltar lá para aquele fundo do poço. Só que tu volta muito rápido. Tu aprende a voltar. Tu não fica mais lá nesse lugar. E essa é a diferença. Então não é que as coisas vão ficar fáceis e tudo vai ser resolvido instantaneamente. Não. Tu vai aprender a não ficar mais nesse lugar. Quanto antes iniciar o nosso processo, antes teremos resultados, com certeza. E a gente não pode também se comparar olhando para o resultado dos outros, né? Porque cada um tem seu tempo. O processo de cada um é diferente. Então, a gente só precisa olhar pra gente, sabe? Decidir, não, para aí. O que eu tô fazendo aqui presa nesse lugar? Eu vou começar a caminhar e vou resolver o que eu preciso resolver. Entendendo que não é que vai ser fácil, não é que vai ser rápido, mas que o tempo tá passando de todo jeito e enquanto tu não começar a resolver, nada vai mudar na tua vida.
Então é uma opção, a partir de agora é uma opção tua, permanecer nesse lugar ou começar a caminhar em busca, em direção ali aos teus resultados, aos teus objetivos. E principalmente, né, gente, estar presente na tua própria vida, porque não existe nada mais triste do que a tua vida passando e tu ali sobrevivendo sem viver. Tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não tem que ter medo de morrer, a gente tem que ter medo de não estar viva dentro da nossa própria vida. E infelizmente muitas pessoas estão assim, né? Só sobrevivendo, vendo a vida passar, vendo o tempo passar, não escolhendo o que quer, não fazendo o que gostaria, não respeitando aí as suas vontades, né? Não sendo fiéis a elas mesmas. Isso lá na frente vai gerar culpa e arrependimento. E eu quero que lá na frente tu olhe para trás e sinta paz. Porque nada mais triste, né, do que olhar para trás, sentir arrependimento e não ter mais tempo. Então aproveita o tempo que tu tem para olhar para tudo isso, para resolver e para viver de verdade a tua vida. Certo, minha gente? Vamos fazer isso? Juntas de preferência, porque eu tô aqui, ó, louca pra ouvir a tua história. Pra entender qual é o primeiro BO que a gente vai resolver aqui juntas. E a partir daí, tu começar a caminhar. E tu não precisa caminhar sozinha, a gente pode fazer isso juntas. Certo? Então eu aguardo quem quer começar a caminhar, que ainda não tá nesse caminho, me chama lá no direct, fala pra mim, ó, vim da live, eu quero resolver aqui meus BO. E aí quando tu faz isso, tu tem 2 presentes pra receber lá comigo. E eu nem vou falar aqui o que é. Quem acompanha a live sempre já sabe. Quem tá chegando agora, me chama lá que vai saber. Chama lá e fala assim pra mim, ó. Vim da live e quero resolver aqui tal problema. Aí tu vai ganhar o teu presente e tem mais um presente que vem depois. Certo? Então tá bom. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tem live e sexta-feira tem live especial, porque essa semana a gente tem convidada. Tá? Então não percam a live de amanhã e principalmente não percam a live de sexta. Vai ser uma live muito, muito especial. Vocês não podem perder. Ó, o que a Nilza fez? Conta aí pra elas o que tu fez, Nilza. Ó, a Nilza colocou, faça como eu fiz. A Nilza foi lá, me contou o problema dela, né, Nilza? E resolvemos, graças a Deus. A Nilza deu um primeiro grande passo. E, gente, agora a Nilza chamou ali, eu lembrei. Às vezes, aquilo que tu pensa que é tão difícil de resolver, parece que não tem solução. E aí tu vê que nem é tão difícil assim. E melhor, eu ia dizer pior não, mas e melhor. Às vezes é isso que tu não estava olhando, não estava resolvendo, é o que tá empatando várias outras coisas na tua vida e que tu nem te dava conta. Foi ótimo, né, Nilza? Graças a Deus. Gente, eu sei que existe, para dar esse primeiro passo, existe uma resistência. Existe a tua mente aí dizendo, ai, fica aí onde tu tá. Tá ruim, mas tu já tá acostumado, tu tá sobrevivendo. Não é assim que a nossa mente pensa, ela tenta nos sabotar. Ela tenta nos impedir, ela tenta nos desencorajar. Então esse primeiro passo precisa ser de coragem, tá? Então dê o teu primeiro passo de coragem. Pode digitar aqui abaixo da live eu quero, que eu já vou saber o que tu quer. Quer resolver algo aí muito importante que tá travando a tua vida.
E principalmente, né, quando a gente fala tá travando, a tua vida tá travando de tu chegar nos objetivos que tu quer. Tá travando, impedindo de tu chegar nos resultados que tu quer. De realizar os sonhos que tu quer, de viver a vida que tu gostaria. E, gente, às vezes a gente pinta um monstro gigantesco e ele nem é tão grande assim. É que nem a historinha lá que eu contei do meu filho. Pra ele tava impossível de resolver aquilo. E 15 minutos por dia, em uma semana, já tava resolvido. Agora ele tá todo orgulhoso e preocupado com os colegas que estão com dificuldade. Aí eu disse pra ele, agora tu vai começar a ajudar os teus colegas. E ele fica todo feliz, todo orgulhoso. Então eu quero que tu também se sinta muito orgulhosa de ti. Então dá esse primeiro passo e vamos juntas. A gente não precisa fazer tudo de uma vez. Só dá esse primeiro passo. Diz eu quero. A gente vai conversar, a gente vai entender o que tá te travando e como resolver. A gente só vai fazer isso. Depois a gente vai entender os próximos passos que a gente precisa dar juntas. Combinado? Então tá bom. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. E sexta, bota aí na tua agenda que tem live especial com convidada. E a gente vai juntas aqui conhecer mais uma história incrível para te inspirar, para te ensinar. E principalmente pra gente dar esse segmento aqui de comunidade mesmo, né? De mulheres que se apoiam, que uma quer ver a outra bem, que uma quer ajudar a outra, apoiar, sabe? Pegar pela mão e dizer, vamos lá que tu também consegue. Porque Mulheres em Expansão, que é o nosso quadro que acontece nas sextas-feiras, quando a gente tem convidadas aqui, é pra isso. É pra mostrar a história de alguém, pra mostrar através dessa história que tu também consegue e que a gente pode e deve se ajudar e se apoiar, né? A gente não tem que existir uma competição entre nós, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se ajuda, melhor todas nós ficamos, tá? Então vai ser com certeza uma live muito transformadora, porque a história que a nossa convidada vai trazer é algo que todas nós precisamos resolver o quanto antes. Quem ainda não resolveu precisa resolver o quanto antes, tá? Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã. Senão eu vou aqui até as 2 da tarde conversando com vocês. Se tem algo que eu gosto de fazer aqui é ficar aqui conversando com vocês, né, gente? Mas vamos lá, que tem atendimento, tem mulheres que já se decidiram, já estão no seu caminho, que eu preciso acompanhar. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo.